Com base num diálogo ciceroniano, com o próprio Hume assumindo aparentemente, mas de forma cautelosa, o papel de Philo, os argumentos tradicionais sobre a existência de Deus são um pouco qualificados pela disponibilidade de evidência e pelo raciocínio mais moderno. Tomando de empréstimo talvez de Spinoza, cuja maior parte da obra ainda era acessível apenas de segunda mão, Hume sugeria que a profissão de crença num ser supremo perfeitamente simples e onipresente era na verdade uma profissão de ateísmo, porque tal ser não podia possuir nada que pudéssemos, de maneira razoável, chamar de mente ou vontade. Ademais, se ele, por acaso possuísse tais atributos, então a antiga indagação de Epicuro ainda valeria. Ele está disposto a impedir o mal, mas não é capaz? Então, ele é impotente. Ele é capaz, mas não está disposto? Então, ele é malevolente. Ele, ao mesmo tempo, é capaz e está disposto? Então, por que motivo o mal? O ateísmo faz um corte através desse não-dilema com a navalha de Occam. É absurdo, mesmo para um crente, imaginar que Deus lhe deve uma explicação. Mas, não obstante, um crente assume a tarefa impossível de interpretar a vontade de uma pessoa desconhecida e, assim, traz essas questões aparentemente absurdas sobre si. Desconsideremos, porém, as premissas e veremos onde estamos, e seremos capazes de aplicar a nossa inteligência, que é tudo o que temos. Para a inescapável pergunta, de onde vêm todas as criaturas? Hume antecipa Darwin, dizendo que, com efeito, elas evoluem. As eficientes sobrevivem e as ineficientes são eliminadas. No encerramento, ele optou por Cícero, acomodando a diferença entre o deísta Cleanthes e o cético Philo. Isso podia significar jogar a favor da segurança, como Hume tendia a fazer, ou podia representar o aparente apelo do deísmo na era anterior a Darwin. Mesmo o grande Thomas Paine, amigo de Franklin e Jefferson, repudiava a acusação de ateísmo que ele não tinha medo de encorajar. De fato, ele se propôs a expor os crimes e horrores do Velho Testamento, bem como os tolos mitos do Novo, como parte e uma justificação de Deus. Nenhuma divindade, nobre e grandiosa, declarou ele, deveria ter tamanhas atrocidades e estupidezes a ela atribuídas. Age of Reason, de Paine, marca praticamente a primeira vez em que se expressou abertamente um franco desprezo pela religião organizada. E teve um tremendo efeito no mundo todo. Seus amigos e contemporâneos americanos, em parte inspirados por ele para declarar a independência dos usurpadores hanoverianos e sua particular igreja anglicana, entre mentes adquiriram uma coisa extraordinária e sem precedentes, a redação de uma Constituição democrática e republicana que não fazia nenhuma menção a Deus e que mencionava a religião apenas ao garantir que ela estaria sempre separada do Estado. Quase todos os fundadores americanos morreram sem qualquer sacerdote à sua cabeceira, como também Paine, que foi muito atormentado nas suas últimas horas por brutamontes religiosos que exigiam que ele aceitasse Cristo como seu Salvador. Como David Hume, declinou de todo o conforto e sua memória sobreviveu ao calunioso boato de que ele, no final, implorou para se reconciliar com a Igreja. O mero fato de tais arrependimentos no leito de morte serem buscados pelos crentes, para não dizer posteriormente fabricados, falam alto sobre a má-fé daqueles que se baseiam na fé. Charles Darwin nasceu quando Paine e Jefferson ainda estavam vivos, e seu trabalho acabou sendo capaz de transcender as limitações da ignorância concernente às origens de plantas e animais e outros fenômenos, sobre os quais ambos foram obrigados a laborar. Mas até mesmo Darwin, quando começou sua busca como botânico e historiador natural, estava muito seguro de que agia de um modo consistente com os desígnios de Deus. Ele gostaria de ter sido clérigo. E quanto mais descobertas fazia, mais tentava ajustá-las à fé numa inteligência superior. Como Edward Gibbon,
ele antecipou a controvérsia sobre a publicação e, um pouco menos que Gibbon, fez algumas anotações protetoras e defensivas. Na verdade, de início discutiu muito consigo mesmo o modo como alguns dos atuais patetas do design inteligente estão acostumados a fazer. Confrontando os fatos indiscutíveis da evolução, por que não alegar que eles provam o quanto Deus é maior do que sequer imaginávamos que fosse? A descoberta de leis naturais deveria exaltar nossa noção do poder do Criador onisciente. Não muito convencido disso, Darwin receava que seus primeiros escritos sobre seleção natural poriam fim à sua reputação, o equivalente a confessar um assassinato, e também considerava que, se algum dia descobrisse a adaptação, conformando-se com o ambiente, teria de confessar algo ainda mais alarmante: a ausência de uma causa primeira ou de um grande projeto. Os sintomas de disfarces codificados entre as linhas à moda antiga podem ser encontrados ao longo de toda a primeira edição de A Origem das Espécies. O termo evolução jamais aparece, enquanto a palavra criação é empregada com frequência. Fascinante saber que seus primeiros cadernos de anotações de 1837 receberam o título provisório de A Transmutação das Espécies, quase como se Darwin estivesse utilizando a linguagem arcaica da alquimia. A página de rosto de A Origem final trazia um comentário, extraído de modo significativo do aparentemente respeitável Francis Bacon, sobre a necessidade de estudar não apenas a palavra de Deus, mas também sua obra. Em A Descendência do Homem, Darwin sentiu-se capaz de forçar as coisas um pouco mais adiante, mas ainda assim submeteu o livro a algumas revisões editoriais de sua dedicada e amada esposa Emma. Só na sua autobiografia, cuja publicação não era pretendida, e em algumas cartas a amigos, ele admitia já não ter mais nenhuma crença remanescente. Sua conclusão, agnóstica, foi determinada tanto pela sua vida como pela sua obra. Ele sofrera muitas perdas de entes queridos e não conseguia conciliá-las com algum criador amoroso, muito menos com o ensinamento cristão concernente ao castigo eterno. Como tanta gente brilhante, estava propenso àquele solipsismo que ou cria ou destrói a fé, imaginando que o universo está preocupado com o destino de cada um. Isso, porém, torna o seu rigor científico mais elogiável, merecendo estar ao nível de Galileu, uma vez que não surgiu de nenhuma intenção, mas de descobrir a verdade. Não faz diferença que essa intenção incluísse a falsa e decepcionante expectativa de que essa mesma verdade pudesse finalmente ressoar ad majorem Dei gloriam. Depois da sua morte, Darwin também foi postumamente insultado por invenções criadas por cristãos histéricos, alegando que o grande, honesto e atormentado pesquisador no final olhava de soslaio para a Bíblia. Levou um tempinho para expor a patética fraude daqueles que sentiram que seria algo nobre a se fazer. Quando acusado de plágio científico, do qual talvez fosse culpado, Sir Isaac Newton fez a reservada admissão, que por si só era plagiada, de que seu trabalho tinha a vantagem de estar de pé sobre os ombros de gigantes. Na primeira década do século XXI, seria apenas minimamente gracioso reconhecer a mesma coisa. Sempre que desejo, posso usar um simples laptop para me familiarizar com a vida e obra de Anaxágoras e Erasmo, Epicuro e Wittgenstein. Não sou obrigado a forçar a vista à luz de velas nas bibliotecas, nem enfrentar a escassez de textos ou as dificuldades de contato com pessoas de opiniões semelhantes em outras épocas ou sociedades. E também não preciso, exceto quando às vezes o telefone toca e ouço vozes ásperas me condenando à morte ou ao inferno ou ambos, ter o persistente medo de que algo que escrevo leve à extinção do meu trabalho, ao exílio ou pior, para minha família, ao obscurecimento eterno do meu nome por mentirosos e fraudadores religiosos e a dolorosa escolha entre retratação ou morte por tortura.
desfruto de uma liberdade e de um acesso ao conhecimento que seriam inimagináveis para os pioneiros. Olhando para trás, com a perspectiva do tempo, não posso, portanto, deixar de notar que os gigantes dos quais dependo e sobre cujos ombros massivos me aboleto, foram todos forçados a ser um pouco fracos nas juntas cruciais e altamente ou pobremente desenvolvidas de seus joelhos. Apenas um membro da categoria de gigantes e gênios falou realmente o que pensava, sem qualquer medo ou excesso de cautela aparente. Cito, portanto, mais uma vez Albert Einstein, tantas vezes mal representado. Ele se dirige a um correspondente que está perturbado com outra dessas muitas representações erradas. Foi obviamente uma mentira o que você leu sobre as minhas convicções religiosas. Uma mentira que está sendo repetida sistematicamente. Eu não creio num Deus pessoal, e jamais neguei isso, mas o expressei claramente. Se existe algo em mim que possa ser chamado de religião, é a ilimitada admiração pela estrutura do mundo na medida em que a nossa ciência possa revelá-la. Anos mais tarde, ele respondeu a outra dúvida afirmando: eu não creio na imortalidade do indivíduo e considero a ética como uma preocupação exclusivamente humana, sem nenhuma autoridade sobre-humana por trás. Essas palavras brotam de uma mente ou de um homem merecidamente famoso por seu cuidado, comedimento e escrúpulo, e cujo puro gênio desnudara uma teoria que poderia, em mãos erradas, ter obliterado não só este mundo, mas todo o seu passado e a própria possibilidade do seu futuro. Ele dedicou grande parte da sua vida a uma grande recusa do papel de profeta punitivo, preferindo difundir sua mensagem de esclarecimento e humanismo. Decididamente judeu e, como consequência, exilado, difamado e perseguido, preservou o que pôde do judaísmo ético e rejeitou a bárbara mitologia do Pentateuco. Temos mais razões para sermos gratos a ele do que a todos os rabinos que algum dia já se lamentaram ou se lamentarão. Ao lhe ser oferecida a primeira presidência do Estado de Israel, Einstein declinou por causa de seus muitos questionamentos aos rumos do sionismo, e o fez para grande alívio de David Ben-Gurion, que nervosamente indagara ao seu gabinete: o que faremos se ele disser sim? Envolta nos pesares da viuvez, conta-se que a maior vitoriana de todas apelou ao seu primeiro-ministro favorito para perguntar se ele podia produzir um argumento irrespondível para a existência de Deus. Benjamin Disraeli hesitou brevemente entre a rainha, a mulher que ele fizera imperatriz da Índia, e replicou: os judeus, senhora. Parecia esse gênio político, mundano, mas supersticioso, que a sobrevivência do povo judeu e seu apego admiravelmente obstinado aos seus antigos rituais e narrativas mostravam a mão invisível em operação. Na verdade, ele estava trocando de navio numa maré vazante. Exatamente enquanto falava, o povo judeu emergia de dois tipos diferentes de opressão. A primeira e mais óbvia era a guetoização, a criação dos guetos, que lhes fora imposta por autoridades cristãs ignorantes, fanáticas e intolerantes. Isso já foi muito bem documentado para necessitar qualquer elaboração da minha parte. Mas a segunda opressão era autoimposta. Napoleão Bonaparte, por exemplo, removera com algumas reservas as leis discriminatórias contra os judeus. Pode ter sido muito bem porque esperava seu apoio financeiro, mas não importa. Todavia, quando seus exércitos invadiram a Rússia, os rabinos instaram seus rebanhos a se alinhar do lado do mesmo César que os vinha difamando, extorquindo, flagelando e assassinando. Melhor esse despotismo antijudaico, diziam eles, do que um simples sopro do profano iluminismo francês. É por isso que o bobo, grave melodrama naquela sinagoga de Amsterdã foi e continua sendo tão importante. Mesmo num país com mentalidade aberta como a Holanda, os anciãos preferiram estabelecer uma causa comum com os cristãos e antissemitas e outros obscurantistas, em vez de permitir que o mais refinado entre eles usasse livremente sua inteligência.
Quando os muros dos guetos caíram, portanto, o colapso liberou seus habitantes tanto dos rabinos quanto dos gentios. Seguiu-se um florescer de talento como raramente se viu em qualquer época. Uma população anteriormente estultificada adiantou-se para fazer contribuições imensas para a medicina, ciência, direito, política e artes. As reverberações ainda se fazem sentir. Basta citar Marx, Freud, Kafka e Einstein. Embora Isaac Babel, Arthur Koestler, Billy Wilder, Lenny Bruce, Saul Bellow, Philip Roth, Joseph Heller e incontáveis outros também sejam produtos dessa emancipação dual. Se alguém pudesse nomear um dia absolutamente trágico na história humana, seria a ocasião que agora é comemorada pela festa insípida e aborrecida conhecida como Hanukkah, pois, em vez de o cristianismo plagiar o judaísmo, os judeus a tomam vergonhosamente emprestada dos cristãos, na patética esperança de uma celebração que coincida com o Natal, o que, por si só, é uma anexação quase cristã, completada com lenha queimando, visco e azevinho, de uma festividade setentrional pagã do solstício, originalmente iluminada pela aurora boreal. Eis a estação final aonde nos trouxe o multiculturalismo banal. Mas não foi nada remotamente multicultural que induziu Judas Macabeu a reconsagrar o Templo de Jerusalém em 165 AC e a estabelecer a data que os molengas celebrantes de Hanukkah agora comemoram de forma vazia. Os Macabeus, que fundaram a dinastia Asmoneia, estavam restaurando a força do fundamentalismo mosaico contra os muitos judeus da Palestina e de outros lugares que haviam sido atraídos pelo helenismo. Esses verdadeiros multiculturalistas precoces tinham ficado entediados pela lei, ofendidos pela circuncisão, interessados pela literatura grega, atraídos pelos exercícios físicos e intelectuais do ginásio e adeptos da filosofia, podiam sentir a atração exercida por Atenas, ainda que só por meio de Roma e pela memória do tempo de Alexandre, e estavam impacientes com o forte medo e superstição comandados pelo Pentateuco. Obviamente, pareciam cosmopolitas demais aos devotos do velho templo, e deve ter sido fácil acusá-los de dupla lealdade quando concordaram em ter um templo de Zeus no local onde altares enfumaçados e sangrentos costumavam aplacar a taciturna divindade de outrora. Em todo caso, quando o pai de Judas Macabeu viu um judeu prestes a fazer uma oferenda helênica no velho altar, não perdeu tempo para assassiná-lo. Nos anos seguintes à revolta dos Macabeus, muitos outros judeus assimilados foram mortos ou circuncidados a forças, ou ambas as coisas, e as mulheres que haviam flertado com a nova ordem helênica sofreram coisas ainda piores. Como os romanos acabavam preferindo os violentos e dogmáticos macabeus, em lugar dos judeus menos militarizados e fanáticos que haviam feito reluzir suas togas sob a luz mediterrânea, estava montado o cenário para a apreensiva colusão entre o sinédrio ultra-ortodoxo de roupagem antiga e a governadoria imperial. Essa lúgubre relação acabou levando ao cristianismo mais uma heresia judaica e, assim, inevitavelmente, ao nascimento do Islã. Poderíamos ter sido poupados de tudo isso. Sem dúvida, ainda assim teria havido muita estupidez e solipsismo, mas a ligação entre Atenas, a história e a humanidade não teria sido tão cindida, e o povo judeu poderia ter sido portador da filosofia, em vez de um árido monoteísmo, e as antigas escolas e sua sabedoria não teriam se tornado pré-históricas para nós. Uma vez estive sentado no gabinete de Knesset, do falecido Rabi Meir Kahane, um rancoroso racista e demagogo, entre cujos correligionários encontrava-se o maluco Dr. Baruch Goldstein e outros colonos israelenses violentos. A campanha de Kahane
contra casamentos mistos e pela expulsão de todos os não-judeus da Palestina, valera-lhe a antipatia de muitos israelenses judeus da diáspora, que comparavam seu programa com o das leis de Nuremberg na Alemanha. Kahane divagava um pouco em resposta a isso, dizendo que qualquer árabe poderia ficar caso se convertesse ao judaísmo por um teste estrito de halachá. Reconheça-se que não é uma concessão que Hitler teria permitido. Mas então se entediava e desconsiderava seus oponentes judeus como mera baboseira helenizada. Até hoje, a palavra de maldição da ortodoxia judaica para um herege ou apóstata é apikonos, que significa seguidor de Epicuro. E estava correto num sentido formal. Seu fanatismo pouco tinha a ver com raça e tudo a ver com fé. Farejando esse bárbaro insano, senti uma verdadeira angústia pelo mundo de luz e cor que perdemos tanto tempo atrás, nos pesadelos em preto e branco dos seus lúgubres ancestrais pretensos justiceiros. O ranço de Calvino e Torquemada e Bin Laden vinha dessa desagradável figura curvada, cujos valentões do partido CAT patrulhavam as ruas em busca de violações do sabá ou contatos sexuais não autorizados. Mais uma vez, pegando a metáfora do folhelho de Borges, havia aqui um galho venenoso e deveria ter sido cortado ou permitido morrer muito tempo atrás, antes de poder infectar qualquer broto sadio com seu DNA residual. Mas nós ainda vivemos na sua sombra insalubre e letal. E criancinhas judias celebram o Hanukkah, para não se sentirem excluídas dos espalhafatosos mitos de Belém, que agora estão sendo tão duramente contestados pela mais ruidosa propaganda de Meca e Medina.